Equilíbrio financeiro entre presente e futuro, hein? Como é que a gente administra bem o nosso dinheiro para que a gente possa aproveitar o hoje sem abrir mão de termos tranquilidade financeira no amanhã. Seja você muito bem-vinda ao Donas do Dinheiro Podcast, uma série de episódios onde meu principal objetivo é ensinar você que é mulher, principalmente você que tem 50 anos ou mais, como se organizar muito bem financeiramente e como começar a investir para que você possa ter paz e tranquilidade na sua vida financeira. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Paulo Filho e eu estou aqui muito bem acompanhado da minha excelentíssima noiva Ingrid. Tudo bem, amor? Tudo bem com você? Tudo ótimo também. Preparada para mais um episódio? Com certeza, meninas. Muito bem. Então vamos lá, qual é o tema do episódio de hoje, hein? Hoje eu trouxe também mais um tema especial para vocês, que é o seguinte: equilíbrio financeiro entre presente e futuro, hein? Como é que a gente administra bem o nosso dinheiro para que a gente possa aproveitar o hoje sem abrir mão de termos tranquilidade financeira no amanhã. Um dos grandes desafios que eu recebo aqui das minhas alunas dentro da comunidade é justamente esse. Paulo, eu quero começar a investir, mas significa que para eu investir eu tenho que abrir mão do hoje? Eu só tenho que pensar no amanhã? É só poupar e investir, poupar e investir, poupar e investir? Não dá para ter um equilíbrio para que eu possa continuar desfrutando das coisas boas da vida no hoje e mesmo assim investir para amanhã? Pois é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso episódio de hoje. Então, vamos lá então, amor. Bora começar aqui o nosso bate-papo, nossas perguntas e respostas? Vamos. Hoje eu trouxe perguntinhas excelentes. Paulo Filho, o que significa ter equilíbrio financeiro entre presente e futuro na vida da mulher 50 a mais? Excelente. Olha só. Eu costumo brincar com as minhas alunas que a gente tem basicamente 3 perfis de mulheres, tá? Perfil número 1 é o que eu chamo de perfil mão de vaca profissional. Sabe o que é mão de vaca profissional, amor? O próprio nome já diz, né? É aquela mulher que não gasta dinheiro com absolutamente nada. Tudo que ela pode poupar, ela vai poupar. Então, ela faz um esforço máximo para economizar cada centavo. Isso me lembra muito bem o nosso queridíssimo Julius, pai do Chris, né? Para quem já assistiu aquele seriado, né, amor? Todo Mundo Odeia o Chris. Ele é o perfil mão de vaca profissional, não é? E eu já fui esse perfil. Eu também. E você também. Por muitos anos também. Boa. Então, esse é o primeiro perfil. O segundo perfil, esse é interessante, hein? Eu não sei se você já viveu ele. Eu acho que se eu vivi ele, foi por pouquíssimo tempo, que é o perfil que eu chamo de quem vive como se não houvesse o amanhã. Ah, vou ficar guardando dinheiro? Eu não sei nem se vou estar vivo amanhã. Você já viveu esse perfil ou não? Não, fui criada pelo próprio Julius. Ah. Meu pai tinha um perfil Julius, então, de berço, não tinha como, realmente, ir a essa extremidade. Boa. Né, de realmente esbanjar. Eu também nunca vivi esse perfil, tá, gente? Então, viver como se não houvesse amanhã, eu nunca vivi. Mas eu preciso falar que, de tempos em tempos, eu diria que pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu recebo alguns comentários que, na minha opinião, são um pouco errados. Na minha opinião, são um pouco... eu tenho alguns haters aqui também nas redes sociais, né? Infelizmente, faz parte do trabalho, mas de tempos em tempos, amor, eu recebo o seguinte comentário. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que esse tipo de comentário, gente, ele vem de mulheres que têm 50 anos ou mais. E elas costumam, essas haters de plantão, costumam me dizer o seguinte: Paulo, mas você fica com essa história aí de ensinar mulher com mais de 50 anos a investir agora? Ela teve 50 anos para começar e não começou até hoje. Você acha que tá certo ela começar agora, depois dos 50? Ela não sabe nem se vai estar viva amanhã. Ela tem mais é que gastar o dinheiro dela. Você acha que tá certo esse tipo de pensamento, amor? Claro que não. Ela não tá morta. Pois é. É o que eu penso também. É tarde para começar se realmente tiver finalizado a vida. Ela está morta? Muito pelo contrário, está vivíssima. Hoje em dia, as mulheres de 50 anos, né, 60, 70, estão maravilhosas, estão vivendo, estão esbanjando saúde. E muitas vezes a melhor fase começa realmente nessa... a partir dos 50, 55, que os filhos já estão criados, é época de curtir os netos, está desacelerando do trabalho, né? Então, isso que nós estamos dizendo, esse segundo perfil,
é um perfil que eu não acredito, tá? Para mim não é o perfil correto. Ah, Paulo, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Se você pensa dessa forma, tome cuidado, porque estatisticamente falando, você vai estar vivo amanhã, sim. Vou dar um dado legal aqui pra gente, amor. Segundo o próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão dentro do governo que faz esse tipo de mensuração, essas medições de acordo com a população brasileira e as características demográficas, né? Então, segundo o próprio IBGE, ele diz pra gente que a expectativa de vida média da mulher brasileira hoje é de aproximadamente 80 anos. E do homem, sabe? Você acha que do homem é mais ou menos, amor? Do homem, eu acho que é menos. Vive mais ou vive menos que a mulher na média? Olha, gente, eu vou usar uma teoria aqui. Teoricamente, a mulher teoricamente não, na prática, a mulher acaba se cuidando muito mais que os homens. Muito, muito mais mesmo. Até para ir cuidados básicos com o médico, rotina e tudo mais, né? Para fazer o check-up. Então, creio que as mulheres, segundo esses dados estatísticos, vivem mais. Sim, e você está correta, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas a expectativa de vida do homem brasileiro médio é de 72 anos, enquanto que a mulher brasileira é 80. Então tem aí quase... É aproximado, tá? É 70,8, depois 71 ponto alguma. Então, quase 8 anos de diferença. Então, vamos arredondar aqui os números. 72 contra 80. Então, a mulher vive mais. E quando eu digo na média, né, essa média de 80 anos, é a média do Brasilzão. Então, a gente sabe que em algumas regiões do Brasil, a expectativa de vida é ainda maior. E mais, se você for uma mulher que se cuida, que investe em si mesma, que está sempre preocupada com a sua saúde, tanto física quanto saúde mental também, né, amor? Existe uma grande chance de que você vá muito além da média. 80 anos é a média do Brasilzão. Então, se você é acima da média, se você se cuida, certamente você vai viver muito mais do que isso. Então, essa ideia, amor, de eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, gente, isso não existe, tá? Sabe um outro comentário que eu recebo às vezes, quando eu trago os meus conteúdos para mulheres 50 mais? Tem uma frase que eu já ouvi aqui no meu Instagram, principalmente, que é o seguinte: fica aí investindo depois dos 50, Paulo. Caixão não tem gaveta. Você vai levar esse dinheiro para onde? Você concorda com essa frase também ou não? Com certeza não. Ai, gente, não dá para tomar isso como base, né? Ninguém vem com a data aí de vencimento, de durabilidade. Não vem exatamente quantos anos a gente vai viver. Então, não dá para contar com isso. Se fôssemos viver, pensarmos dessa forma, né? Não faz a gente sentido. não faz nada. Concordo plenamente. Então, essa história de caixão não tem gaveta, essa história de não sei se eu vou estar vivo amanhã, para mim não cola não, tá? Vocês são jovens, vocês vão muito longe, dependendo, vão até passar do 100. Minha avó tá com 93 anos. E tá bem, entende? Então, assim, hoje em dia, de acordo principalmente com a evolução da medicina e os cuidados que estão aumentando, né, sobre a necessidade de se cuidar melhor, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Então, se hoje a média é 80, daqui a 10 anos, certamente essa média vai subir ainda mais, né? Então, fique ligadinha. Não pense dessa forma, porque eu tenho certeza que você vai viver e muito, tá bem? Só que aí, amor, tem um terceiro perfil. A gente falou do mão de vaca profissional, a gente falou de quem vive como se não houvesse amanhã, são os dois perfis que eu não quero que você siga, só que tem um terceiro perfil. E esse perfil é o que normalmente eu indico para a maior parte das minhas alunas da comunidade, que é o perfil equilibrado. O que é o perfil equilibrado? É justamente o nosso objetivo aqui durante o podcast de hoje. É quando você aprende como administrar muito bem o seu dinheiro, para que você não deixe de desfrutar o hoje, porém sem deixar de pensar no amanhã, sem deixar de pensar no seu futuro financeiro, sem deixar de pensar no fato de que você também pode ter uma velhice financeiramente tranquila, tá? Então, esse é o terceiro perfil financeiro que eu quero que todas vocês comecem a olhar para ele a partir do nosso episódio de hoje. Então, respondendo a sua pergunta, você me perguntou o que significa buscar esse equilíbrio. Basicamente seria isso, tá, amor? É não ser o perfil mão de vaca profissional, não ser o perfil de quem vive como se não houvesse amanhã, e sim buscar justamente esse perfil equilibrado. Certo, Paulinho. Posso soltar a próxima Por pergunta? favor, vamos lá. Por que é importante a mulher 50 a mais buscar equilíbrio financeiro entre presente e futuro o quanto antes?
Legal. O que eu tenho para dizer para vocês aqui sobre isso, gente? Essa questão do equilíbrio. Independente da sua idade, é fundamental que você comece a planejar esse equilíbrio. Talvez você já viva ele, talvez não, mas é fundamental que você busque ele constantemente. E existem alguns motivos muito especiais, muito importantes para isso. Primeiro, o futuro é muito incerto. A gente tem muito medo, muita insegurança em relação ao que vai acontecer com a nossa economia, com o nosso dia a dia, conforme os meses, os dias forem passando, né? Então, hoje, da forma que está, por exemplo, a nossa Previdência Social. Eu trouxe esse dado no episódio passado, quero reforçar aqui com vocês. O relatório da Ambima diz que cerca de 90% dos aposentados brasileiros dependem hoje exclusivamente da renda da Previdência Social. Então, a principal e muitas vezes a única fonte de renda é a renda que vem do benefício do governo. Só que a gente não pode contar com isso de forma alguma, né? Então, quando você conta somente com o benefício do governo, você está, na minha opinião, correndo um grande risco. Qual é esse risco que você está correndo? É o risco de passar dificuldades financeiras no presente e no futuro, fazendo com que você não consiga sequer pagar o mínimo de conforto para você sobreviver na época, no momento da sua vida onde você mais precisa ter tranquilidade financeira, né? Então, essa nossa previdência social, ela pode se tornar insustentável ao longo do tempo. Posso dar um dado mais um dado interessante aqui, amor, para você entender? Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso. Mas na década de 80, 1980, naquela época, o perfil de idade média da população brasileira era muito diferente do perfil de hoje. E o que acontecia naquela época? Lá na época da década de 80, a gente tinha muitos jovens nascendo, né, muitas crianças nascendo, que estavam em idade, né, conforme os anos iam passando, em idade economicamente ativa, ou seja, eles estavam contribuindo para a Previdência Social. Só que como a expectativa de vida naquela época era menor, o brasileiro médio vivia menos. Então a gente tinha muita gente nascendo, só que também a idade média do brasileiro e da brasileira era menor. Eles não viviam bastante quanto eles vivem hoje. Então, para quem conhece um pouco de pirâmide etária, né, a gente tinha uma base muito fininha lá no topo. O topo da pirâmide era muito curto, né, muito estreito. Por quê? Poucas pessoas chegavam ali nos 80, 85, 90 anos. Só que a gente tinha um índice de natalidade muito grande, então muita gente nascendo, muita gente trabalhando para poucos aposentados. Então, naquela época, a Previdência tinha uma estrutura financeira mais sólida, mais tranquila, naquele sentido. Só que, olha uma outra informação sobre aquela época. Na década de 80, nós tínhamos 9 pessoas em idade economicamente ativa para cada um aposentado. Então, era 9 para 1 naquela época. 9 pessoas contribuindo para a Previdência, enquanto que tinha um aposentado recebendo benefício. Você tem ideia, amor, de quantas pessoas hoje, em idade ativa, estão produzindo, estão pagando a Previdência para cada um aposentado? Não tenho, porém a resposta me assusta. É assustador, é assustador. Segundo os dados do próprio IBGE, hoje nós temos 4 pessoas em idade economicamente ativa contribuindo para que um aposentado receba o seu benefício. Antes era 9 para 1. Hoje é 4 para 1. O que isso está mostrando para a gente? Que a gente vai continuar tendo cada vez mais reformas na Previdência. Para quê? Porque hoje o brasileiro vive mais. Hoje a gente tem um número de aposentados muito maior. E o índice de natalidade, que é o número de crianças nascendo, diminuiu consideravelmente. E é muito simples da gente identificar isso, né? Basta a gente olhar aqui para a nossa própria família, né, amor? Vamos olhar, por exemplo, para a família da minha avó. Quantos filhos a minha avó, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, elas tiveram? Na minha família, só para você ter uma ideia, a minha avó, do lado do meu pai, ela teve 9 filhos. A minha avó, do lado da minha mãe, teve 5 filhos. Então, olha o tamanho das famílias que eram naquela época. Quando a gente desce dos meus avós para os meus pais, já diminuiu consideravelmente. Os meus pais, eles tiveram 3 filhos. Então, já diminuiu muito. Eu, na idade que eu estou hoje, nos meus 34 anos, meu pai já tinha 2 filhos nessa idade que eu estou hoje. Hoje eu não tenho filho nenhum. Então, assim, mudou drasticamente. Como que é para você esse número, amor? Isso também aconteceu na família dos seus avós, depois dos seus pais e agora para você?
Ah, com certeza. Na época dos meus pais, realmente, acho que foram uns 15 filhos. E antigamente era muito comum, né? Nascer a criança, falecer e tudo mais. Tinham muitos gêmeos. Então, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, acho que dava uns 15 de cada lado. E isso só veio reduzindo. Meus pais também tiveram 3 filhos, eu e mais 2 irmãos. E meus irmãos tiveram um filho cada, pararam ali. E nós, por enquanto, nenhum. Né? Então, realmente, a tendência, a intenção é as famílias reduzirem cada vez mais. A natalidade está encurtando. Exatamente. Então, isso mostra um baita de um desafio para a Previdência Social. Por quê? Porque cada vez a gente tem menos jovens contribuindo. Só que os aposentados estão aumentando em termos de quantidades, né? Em pessoas recebendo benefício. E isso vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. Hoje a Previdência já vive em débito, né? Já vive em prejuízo. Então, por isso que ela está o tempo todo buscando formas de fazer uma nova reforma. O que é uma reforma da Previdência, para quem não sabe? Basicamente, é aumentar a idade mínima necessária para você se aposentar. Ou incluir aí alguns pedágios, né, que são aqueles fatores previdenciários que acabam diminuindo aquela renda que você acaba recebendo na aposentadoria. E conforme os anos vão passando, como esse cenário tende a piorar, isso vai se agravando cada vez mais, né? Inclusive, amor, tem um outro estudo do IBGE que ele calcula daqui a aproximadamente 40 anos quantas pessoas em idade economicamente ativa vão sustentar um aposentado. Você tem ideia? Vai estar 1 para 1. Nossa. A gente saiu de 9 para 1, para hoje 4 para 1 e depois de 1 para 1. Isso, para mim, é colapso. A Previdência não vai suportar isso. É muito pouca gente tendo que sustentar muitos aposentados. E os aposentados, infelizmente, não tem nada com isso. Mas o sistema é assim. É assim que funcionam as coisas. Só que, hoje, nós temos a oportunidade, principalmente você que me assiste agora, você que é mulher, tem 50 anos ou mais, começando hoje, você tem a oportunidade de começar a mudar o seu futuro financeiro de acordo com as atitudes que você toma no presente. Os investimentos que você vai começar a fazer, a forma com que você lida com o seu dinheiro no seu dia a dia a partir de hoje, vai influenciar no seu presente e no seu futuro. E sabe o que mais, amor, que eu quero falar para essas mulheres que me assistem agora? Elas, eu sempre digo isso para as minhas alunas, na maturidade que elas têm hoje, elas têm um superpoder. Cada uma das mulheres, principalmente mulheres com 50 anos ou mais, elas têm um superpoder nas mãos. Você tem ideia que superpoder é esse? Imagino, mas prefiro que você fale. Legal, eu vou dizer então. O superpoder que está nas suas mãos é o poder de influenciar positivamente aquelas pessoas que estão ao seu redor. Principalmente os seus familiares, principalmente os seus filhos e os seus netos. Por quê? Porque você vai sofrer com isso? Infelizmente vai. Só que eles serão os maiores afetados. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, maiores serão os problemas que a Previdência vai enfrentar. Então, amor, hoje eu tenho 34 anos, né? Hoje, talvez a minha idade para se aposentar seria 65, nos dias de hoje. Então, eu teria mais 36 anos... 36? Não, 31 anos pela frente de trabalho, né? Agora, com essas novas reformas da Previdência, será mesmo que serão necessárias para mim apenas 31 anos? Provavelmente não. Porque até lá, talvez a idade mínima para mim seja de 70, 75, por que não 80? Para você, inclusive, talvez seja 80, 85. Pode acontecer. Então, esse é um grande desafio, que você, mulher, tenha a oportunidade de tomar atitudes no dia de hoje para começar a mudar a tua vida financeira agora e levar isso adiante. Levar isso para os seus filhos e para os seus netos. Então, amor, respondendo a sua pergunta, por que é importante a mulher com 50 anos ou mais buscar esse equilíbrio financeiro quanto antes? Para que ela possa, sim, desfrutar de coisas boas no presente, mas sem abrir mão de construir essa segurança financeira que ela tanto merece para o futuro dela, para que ela possa enfrentar esse caos da Previdência com muita segurança e muita tranquilidade. Muito bom. Paulo Filho, e eu gostaria de saber, é realmente possível viver bem o hoje e ainda assim se programar lá para o futuro, para a aposentadoria?
Olha, é muito possível, muito possível. E ao longo aqui desse episódio de hoje, eu quero ensinar uma estratégia que eu ensino para as minhas alunas na comunidade, para que você possa administrar muito bem o teu dinheiro, administrar o teu salário, os teus rendimentos, caso você seja uma mulher empreendedora, com o objetivo de buscar esse perfil mais equilibrado, que tenha a oportunidade de desfrutar do hoje, só que sem abrir mão do amanhã. O amanhã é fundamental. Se a gente descola do amanhã, se a gente esquece de planejar o amanhã, a conta vai chegar. Só que eu não quero que essas mulheres que estão aqui nos assistindo agora, que elas vivam somente pensando no amanhã. Não, de forma alguma. A gente tem, sim, como obrigação, desfrutar também os dias de hoje. E tem uma estratégia para isso. Para isso, amor, eu quero entregar aqui uma estratégia que eu chamo de estratégia do 70-20-10. O que é a estratégia do 70-20-10? É uma forma de organizar o seu orçamento mensal de acordo com tudo aquilo que entra de dinheiro no seu bolso e aquilo que sai de dinheiro do seu bolso também, para que você possa fazer uma boa distribuição de recursos financeiros com o objetivo de curtir o hoje sem abrir mão do amanhã. Como que funciona essa estratégia do 70-20-10? 70 seria o percentual, e toda vez que eu falo de percentual, geralmente as minhas alunas se assustam, né? Então não se preocupe, viu? Você que me assiste agora, eu já vou explicar como é que funciona essa história do percentual, não se assuste, mas vamos lá. O 70 seria para que você destinasse 70% de tudo aquilo que você ganha pagando aquilo que nós chamamos de despesas essenciais. O que são despesas essenciais? Então, aqui entraria moradia, alimentação, educação, saúde, segurança e assim por diante. Coisas que você acaba fazendo no dia a dia, uma roupa, um calçado, um acessório, enfim, coisas do dia a dia, coisas básicas para você viver, gastos essenciais, tá bem? Então, quando eu disse que 70% não era para você se assustar, que eu vou fazer a conta aqui com vocês ao vivo, tá? Então, olha só. Imagine que você tem uma renda de 5 mil reais. Quanto seria 70% de 5 mil? Eu já fiz aqui a minha colinha, dá 3.500 reais, tá? Então, desses 5 mil, se você fosse buscar um perfil equilibrado, qual seria um valor máximo, um valor ideal, vamos chamar assim, para esses gastos essenciais? Eu colocaria como máximo um total de 3.500, tá? Então, é assim que você começaria esse processo de organização das finanças. 70% para gastos essenciais. Próxima etapa dessa organização de equilíbrio. E aqui eu começo a equilibrar um pouco. Veja que esse 70% foi para gastos onde a gente vive o hoje. Agora, eu já estou muito bem servido no hoje. Os outros 30% que faltam para eu distribuir o meu dinheiro, eu vou começar a olhar um pouco mais para o amanhã. Tá bom? Tudo questão de equilíbrio. Então, 20% eu vou destinar para aquilo que eu chamo de metas de curto e médio prazo. E eu vou citar aqui, amor, alguns exemplos de metas de curto e médio prazo, tá? A primeira meta de curto prazo que eu recomendo para as minhas alunas da comunidade sempre é a construção de uma reserva de emergência. Reserva de emergência. O que é a tal da reserva de emergência? É um montante financeiro que você tem investido, que você tem aplicado, em alguma aplicação que tenha a máxima segurança, porém com rendimento maior do que a poupança. O exemplo mais clássico de todos é o nosso querido Tesouro Selic. Isso é assunto para outro episódio, tá? Se você nunca ouviu falar o que é o Tesouro Selic, é um tipo de investimento que atende esses pré-requisitos. Então, ele é o investimento mais seguro do Brasil, com rendimentos superiores em relação à poupança, só que você pode resgatar também a qualquer momento, tá? Então, quando você vai aplicando um pouquinho por mês nesse tipo de investimento e constrói a sua reserva, né? Você constrói um montante financeiro, esse montante financeiro ele serve para te proteger contra qualquer tipo de imprevisto no curto prazo. E nós já sabemos que, infelizmente, né, amor, imprevistos acontecem. Então, quando você está bem preparada, quando você tem uma reserva de emergência construída, isso vai proteger você contra qualquer tipo de imprevisto, tá? Então, essa seria uma meta de curto prazo, tá bom? Vou citar aqui alguns outros exemplos de metas de médio prazo, que é onde a gente vai destinar esses 20% aqui do nosso orçamento. Tem uma meta que eu gosto muito, eu sei que você gosta também, que são as viagens. Gosta de viajar, amor? Eu amo viajar. E é uma meta de médio prazo para você também? É uma meta de médio prazo. Exatamente. Muitas alunas da comunidade também
tem como uma meta secundária justamente essa, que é a meta de se organizar para fazer viagens e curtir mais momentos de lazer, né? Então, essa poderia ser uma meta de médio prazo que entraria dentro desse 20%. Vou citar um outro exemplo também muito comum aqui, muito solicitado pelas minhas alunas da comunidade, que é o exemplo da meta de fazer reformas na sua própria casa. Também é um desejo muito comum entre as minhas alunas, tá? E geralmente eu pergunto, mas para quando você deseja fazer essa reforma? Para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, isso se encaixaria, talvez, numa meta de médio prazo também. Então, esses 20% do orçamento, que se o valor mensal, né, se a renda mensal fosse de R$5.000, esses 20% seriam equivalentes a um total de R$1.000, né? Então, esses R$1.000 por mês, idealmente falando, né, buscando um perfil bem equilibrado, o ideal é que a gente destinasse esse valor para aplicações de médio prazo, né, para investimentos de médio prazo com o objetivo da realização dessas metas. Só que também tem um terceiro tipo de gasto que entra os 10%, né? E esses 10% são para metas de longo prazo. Metas para o seu futuro financeiro. Paulo, mas o que é futuro financeiro? Pode ser a partir de 2 anos, tá? De 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, cada um de vocês aí deve ter, ou na minha opinião deveria, né, ter uma meta nesse sentido. Então, quando você pega 10%, que seria aqui o equivalente a cerca de R$500 dentro de um orçamento de 5.000, e separa essa grana para investir esse dinheiro com o objetivo de construir a sua reserva para o seu futuro, isso coloca você na direção de um perfil bem equilibrado. E aqui, amor, quando eu trago esse perfil 70-20-10, isso define uma média, isso define um certo alvo que poderia ser buscado. Mas isso não precisa ser escrito em pedra. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do seu nível de organização financeira, e eu sei que o seu caso acaba se aplicando isso, às vezes, quando você está muito bem organizadinha, está buscando o tempo todo novas fontes de renda e tal, talvez você consiga aplicar mais dinheiro para as metas de médio e longo prazo. E aí você precisa de menos dinheiro para aqueles gastos essenciais. Então, esse 70-20-10 é uma meta inicial a ser perseguida. Só que se você já está em uma fase de organização mais interessante, você pode mudar esse perfil. Você pode, talvez, dedicar mais dinheiro para metas de médio e longo prazo. Talvez um perfil tipo 50-40-10 ou 50-30-20. Ou seja, menos dinheiro sendo destinado para gastos essenciais e uma sobra maior para metas de médio e longo prazo. É mais ou menos assim que você define as suas finanças também, amor? Como que você lida com essa questão de metas? Você também busca ter uma organização para aumentar esse percentual de metas de médio e longo prazo para você? É isso mesmo. Hoje eu utilizo esse padrão, que é bem mais conservador, um pouquinho mais folgado em relação às metas. Já não utilizo mais o 70. Então, hoje diria que consigo 50. 50 para gastos essenciais. Isso, olha 50 isso, para gastos essenciais. E aí mais 50% divididos aí médio prazo e curto prazo. Exatamente. Então, isso que a Ingrid está comentando aqui com você, gente, tá vendo? Que aquele perfil inicial que eu citei é uma base para você começar aqui o seu desenvolvimento, tá? Só que conforme você vai criando mais maturidade financeira, vai se organizando melhor, vai eliminando despesas desnecessárias, né, porque elas acontecem com bastante frequência, né? Você consegue melhorar toda a sua distribuição de gastos, fazendo com que o dinheiro sobre para que você possa investir nas demais metas, né? Porque o que a gente quer é, de fato, aproveitar a vida, mas sem deixar de olhar para as metas de médio e longo prazo, tá? Então, aqui estaria uma distribuição de gastos interessante para ter aí um perfil bem equilibrado, ok? Sim, ok. Muito bom, gente. Então, essas foram as principais e faltou eu falar um detalhe aqui para vocês também, né, gente? Tem um detalhe importante que eu estava me esquecendo. Em todo esse exemplo, eu usei aqui como renda média um salário de R$5.000, tá? Paulo, meu Deus, mas eu não tenho um salário de 5.000. O que eu faço? Veja, não tem problema. O objetivo é que você aprenda a dividir todo aquele dinheiro que entra para você ao longo do mês como se fossem em caixinhas, né? Então, 70% para gastos essenciais, 20% para metas de médio prazo
e 10% para metas de longo prazo. Então, não importa o quanto você ganha. A partir de agora, eu quero que você comece a olhar para as suas despesas, olhar para essa divisão e aplicar esses percentuais. Comece a fazer essa análise. De acordo com o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Como é que está sendo a minha distribuição? Quanto que eu tenho de gastos essenciais? Será que está próximo dos 70%, comparado com a minha renda total? Será que está maior do que os 70%? Ou está muito menor do que os 70%? Beleza, essa é a primeira etapa. Olha para a segunda etapa. Como é que estão as minhas metas de médio prazo? Será que está sobrando? Inclusive, amor, muitas vezes, o que eu vejo, infelizmente, aquele ciclo que a gente já comentou no podcast anterior, né, do trabalho a ganha-gasta, é quando não sobra dinheiro nenhum. E aí fica aquele perfil 100% gastos essenciais, 0 para metas de médio prazo e 0 para metas de longo prazo. Talvez isso seja a forma de analisar, né, Paulo? Como assim? A forma de analisar realmente, já que está dando 100% em gastos essenciais, precisa analisar se todos os custos, um a um, realmente são essenciais. Porque, às vezes, colocou lá na lista tomar sorvete todos os finais de semana 2 vezes. Isso é, de fato, essencial? A gente sobrevive sem isso? Então, pegar cada tópico e analisar. Exato. Né? Para reverter esse quadro aos poucos. Mesmo que seja 90 e 10, já é alguma coisa, né? 90, 5, 5. É aquilo que a gente falou no episódio anterior, que quando você começou a investir, o seu primeiro investimento foi com R$30. Então, aquilo era o que estava... Detalhe, eu ganhava menos que um salário mínimo. Exatamente, gente. Tá vendo? E mesmo assim poupou R$30, mas aquilo foi o primeiro passo de uma organização financeira que estava se iniciando para que ela pudesse, ao longo do tempo, ir aumentando esses investimentos, até que se tornasse um hábito na sua vida. E é isso que eu desejo para todas vocês, tá? Então, se hoje você está aqui, ó, no 100%, só paga despesa, só gasto essencial e não sobra nada, aos poucos, comece aplicando todas as estratégias que a gente ensinou aqui. Se você perdeu o episódio anterior, dá uma olhadinha no episódio anterior também, que a gente falou muito sobre como é que a gente sai desse ciclo do trabalho a ganha-gasta, para que você possa, de fato, buscar esse perfil do 70, 20, 10, que é um perfil bem equilibrado. Com Okay? certeza. Okay. Então, agora que nós estamos chegando na reta final desse nosso episódio de hoje, eu tenho alguns convites muito especiais para vocês, tá? Convite número 1, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal. Aperte logo abaixo desse vídeo no botão inscrever, para que você garanta que os próximos vídeos cheguem até você. E o segundo, aperte aqui no botão do like, aperte aqui no botão do joinha e dá essa força aqui pra gente, para que a gente se motive cada vez mais a entregar o melhor para você, principalmente você que é mulher e tem 50 anos ou mais e deseja aprender como se organizar muito bem financeiramente e como começar a investir para buscar a sua tão sonhada tranquilidade financeira. Tudo bem? E se você é uma mulher que apoia outras mulheres, tem mulheres ao seu redor que você gostaria também que atingisse essa independência financeira, clica aqui, ó, no compartilhar, compartilha com 2 mulheres, pelo menos, que você gosta muito. Boa! Muito bem, é isso aí. Então eu me despeço de você. Eu não, né? Nós nos despedimos de vocês por aqui. Um abraço a todas, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Beijo grande, meninas. Até o próximo.